Fala Digi Escolhidos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai ver mais um grupo de Digimons. Dessa vez nós estaremos falando sobre os Metal Greymons, as evoluções nível perfeito atribuídas aos Greymons. E eu já fiz um vídeo falando sobre os Greymons mesmo, dessa vez a gente vai estar se focando no nível perfeito. Digimons muito incríveis, mas antes de começar, já deixa um like aí se possível, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Então bora começar! E vamos começar então pelo Metal Greymon Virus, que algumas vezes é chamado de Black Metal Greymon. Porque sim, galera, esse foi o Metal Greymon original, o primeiro Metal Greymon. Esse era o Metal Greymon evolução direta do Greymon, que apareceu, por exemplo, no jogo Digimon World, e ele estava na capa do jogo Digimon World. Na época, o Metal Greymon laranja, aquele que apareceu em Digimon Adventure, não existia ainda, né? Esse era o único Metal Greymon. Curiosamente, ele tem um atributo Virus, ele é do tipo Cyborg e do nível perfeito. E o ponto, galera, é que por ele ter o atributo Vírus significa que ele é quase o oposto do que o Greymon e o Agumon eram, mesmo ele sendo a evolução direta deles. Isso talvez se deva por ele ser do tipo Cyborg. Ele era um Greymon que foi modificado, ele foi mecanizado e se transformou nesse Metal Greymon. Ele ganhou o atributo Vírus através disso, né, dessa modificação. E por que isso aconteceu? Bom, né, tem uma certa explicação que vem através da descrição desse Metal Greymon e do Metal Greymon Laranja, onde esse é o Metal Greymon que se originou na Ilha Arquivo, e o Metal Greymon Laranja normalmente aparece nas outras partes do mundo digital. Por quê? No Metal Greymon da Ilha Arquivo, a carne dele apodrece, né? Essa parte de pele laranja do Greymon apodrece, se torna azul, meio roxa, né? Então ele tem essa aparência de zumbi. E por isso, provavelmente, ele tem o atributo Vírus, se torna um Digimon muito mais agressivo. Ele vai com a mente dele muito mais pro lado do Cyborg agora, e muito menos do herói dinossauro que lutava pela justiça. Então é por isso, provavelmente, que ele é assim, né? Fora tudo isso, ele tem aqueles mísseis e os ataques que você vê em qualquer Metal Greymon, né? E é dito que ele tem poder suficiente para parecer uma arma nuclear ambulante, né? Então, pensem bem. É basicamente um dinossauro gigante mecânico ciborgue que atira mísseis nucleares e que é do atributo Vírus, ou seja, ele na maioria das vezes vai ser muito agressivo e vai atacar tudo que ele vê pela frente. Complicado para o mundo digital, né? Mas, bora continuar. Então nós vamos para o Metal Greymon, que algumas vezes já foi chamado de Metal Greymon Laranja. Foi o segundo Metal Greymon, aquele que foi criado para a linha evolutiva do Agumon e do Greymon em Digimon Adventure, né, e depois apareceu muitas outras vezes. Graças à aparição desse Metal Greymon, muitas coisas mudaram, né, com esses Digimons, onde o Metal Greymon original começou a ser chamado de Metal Greymon Virus, às vezes de Black Metal Greymon, e ele acabou entrando mais na linha evolutiva do Black Agumon do que na linha evolutiva do Agumon. E esse Metal Greymon ficou na linha evolutiva do Agumon, né, afinal de contas, ele tem o atributo Vacina também, como o Agumon e como o Greymon. Apesar de que o tipo dele é Cyborg também, da mesma forma que do outro Metal Greymon. Ele é do nível perfeito, obviamente. E o ponto, galera, é que na descrição desse Metal Greymon, a gente vê mais um pouco daquilo que eu já mencionei pra vocês. Ele é o tipo do Metal Greymon que aparece fora da Ilha Arquivo, graças a isso. A pele dele não apodrece, ele não vira um zumbi, por isso ele não ganha o atributo Vírus. Então ele fica muito mais parecido com o Greymon, provavelmente a personalidade quase igual, e por isso ele continua sendo do atributo Vacina, porque ele ainda batalha da mesma forma, né? Ele ainda funciona da mesma maneira, ele ainda tem a personalidade, como eu disse, muito parecida. E para que um Greymon se torne um Metal Greymon como esse, é meio parecido como o outro, né? Ele tem que batalhar muitas vezes no mundo digital, ou ele tem que ser modificado por alguém, por alguma coisa, que transforma ele no Metal Greymon, num Cyborg, só que dessa vez aparentemente essas modificações deram mais certo, né? Talvez, porque a gente sabe que esses grupos do mal do mundo digital que transformam Digimons em ciborgues normalmente querem Digimons que sejam muito agressivos, então eles serem do atributo Vírus faz sentido, porque esse ficou do atributo Vacina, se ele foi modificado, não dá bem pra saber. Talvez esse seja um Metal Greymon mais natural do mundo digital, vai saber, né? É também mencionado na descrição dele que ele tem o braço tridente, né? O braço esquerdo mecanizado dos Metal Greymons, que é feito, né, de Chromedigizoide, ou seja, muito poderoso, muito resistente. Provavelmente o Metal Greymon Virus também tem um braço de Chromedigizoide, apesar de que não está mencionado na descrição dele. Se ele for um braço apenas feito de metal, então aquele Metal Greymon teria muita desvantagem, né? Apesar de que eles têm o nome Metal Greymon no nome, esse metal faz todo sentido, né? E o ataque dele é basicamente o mesmo, ele luta da mesma maneira que o outro Metal Greymon. Porém, por ele ter o atributo Vacina, faz sentido que ele tenha vantagem até sobre o outro Metal Greymon. Mas vamos continuar.
Em seguida nós temos o Metal Greymon Alterous Mode, e essa é uma forma bem recente para o Metal Greymon, é basicamente uma mudança de modo para o Metal Greymon, ele continua sendo basicamente o mesmo Digimon. O que acontece, galera, é que ele tem no braço direito dele agora uma arma, né, uma arma chamada Alterous. Esse Alterous Mode basicamente significa outro modo, né, o modo alternativo, algo do tipo. Então esse seria o braço alternativo usado pelo Metal Greymon, tem basicamente o mesmo nome. O ponto é que esse braço aparece em outros Metal Greymons que vocês vão ver aqui nessa lista também, né? E essa é a primeira vez que ele aparece no Metal Greymon original, ou pelo menos um dos dois originais. E é basicamente uma arma que pode ser usada de várias formas diferentes. É uma lâmina, onde ele usa como uma espada, mas ela também é um canhão a laser que ele usa para disparar a longa distância. Então ele consegue lutar melhor, né, com essa arma do que com os outros equipamentos que ele tinha. Ele já conseguia lutar bem, né, de certa forma fisicamente com o Trident Arm e lutar bem à distância usando os mísseis, mas agora ele tem esse outro braço também para que ele fique ainda mais forte. E é isso, galera. Então vamos continuar. Com o Anticorpo X, o Metal Greymon se transforma em um Metal Greymon X. Obviamente ele pode ser evolução para um Greymon X também. E aqui é bem simples, ele é basicamente a mesma coisa que o Metal Greymon, porém ainda mais avançado. E dá pra você perceber na imagem dele, as asas dele parece que agora são bem tecnológicas de uma certa maneira diferente. Todas as partes mecânicas dele foram melhoradas, né, e ele ficou bem mais forte, apesar de que por baixo da armadura ele lembra apenas um Greymon mais uma vez. E é explicado de uma maneira bem interessante na descrição dele que o ponto principal é que toda a parte de metal que fica no peito dele foi atualizada. Por exemplo, o braço dele agora é chamado de Trident Arm versão 9.9. E é dito que se ele der uma pancada com esse braço, apenas uma, ela tem o mesmo poder que uma explosão dos mísseis que ele atira pelo peito. Ou seja, basicamente ser atingido por uma pancada com o Trident Arm versão 9.9 é o mesmo que ser atingido por uma bomba nuclear. É a força, é como está descrito aqui. Mas é basicamente isso. Ele é um Metal Greymon mais tecnológico, mais avançado e muito mais poderoso. Mas a gente continua. E como nós temos o Metal Greymon X, nós também temos o Metal Greymon Virus X, sendo ele a forma X do Metal Greymon original, né? E ele muda de maneiras diferentes, o que faz com que esses dois Metal Greymons na forma X fiquem bem diferentes, o que é bem legal, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, algumas modificações que fazem ele lembrar o Metal Greymon Alterous Mode. Na realidade é o Metal Greymon Alterous Mode que foi meio que baseado nele, porque o braço tridente antigo do Metal Greymon Virus foi remodelado e transformado em um braço chamado Alterous, que tem exatamente o mesmo nome do braço que o Metal Greymon ganha quando ele vira o Alterous Mode. E ele faz exatamente a mesma coisa, ele tem um modo onde ele vira uma espada, um modo onde ele vira um canhão que dispara lasers a longa distância. É basicamente a mesma coisa, porém ele não tem o Trident Arm também no outro braço, que no caso do Alterous Mode é dessa maneira, então bem interessante aí. Além disso, ele perde as asas que ele tinha, aquelas asas rasgadas que normalmente a gente vê nos Metal Greymons, e ele ganha uns propulsores de energia. Vocês vão perceber que nas costas dele tem várias chamas de energia roxa. Isso são propulsores que ele usa para se mover enquanto ele voa, né? Ele voa com isso. E aparentemente ele consegue superar a velocidade do som quando ele faz isso. Então, interessante aí, né? A gente tem um dinossauro gigante com armas extremamente poderosas, do atributo vírus, o que quer dizer que ele é bem agressivo na maioria das vezes, e que voa ultrapassando às vezes a velocidade do som. Mais uma vez, bem complicado para o mundo digital. Então nós temos o Rise Greymon. Rise Greymon é sim um tipo de Metal Greymon um pouco diferente, que aparece na linha evolutiva do Agumon de Digimon Savers, né, do Digimon Data Squad. Então normalmente é Agumon, Geo Greymon, Rise Greymon. Esse Rise se traduz para algo que é superior, que se levanta, que voa pelos céus, combina com esse Digimon de várias maneiras diferentes. E ele é basicamente um Metal Greymon, o corpo dele é quase igual, ele tem alguns detalhes um pouco diferentes, né? Ele seria um Metal Greymon para outra linha evolutiva, digamos assim, meio que conta com uma variação de certa maneira. Por exemplo, ao invés dele ter o Trident Arm, que é o braço tridente dos Metal Greymons, ele tem uma arma chamada Trident Revolver, né, o Revolver Tridente, né, onde ele dispara tiros de energia que aparentemente tem o poder de bombas nucleares. Bem parecido com a descrição dos mísseis usados pelos Metal Greymons, mas ele não usa apenas o canhão do braço, ele tem os canhões que ele leva no peito da mesma maneira que o Metal Greymon. Porém, em vez de ele disparar mísseis, ele dispara raios também desses canhões no peito e também de canhões que ele tem nas asas. Inclusive, essas asas, que são de certa forma parecidas com as asas do Metal Greymon, são mecânicas, né, e tem propulsores
de certa forma parecido com o Metal Greymon Virus X, porém bem mais mecânicas e muito menos feitas de energia, digamos assim. Mas ele é basicamente um Metal Greymon um pouco mais tecnológico, que luta de uma maneira um pouco diferente, né? Digamos que menos física e mais a longa distância, com mais tiros, disparos e raios. Mas bora continuar. E assim como os Metal Greymons têm uma forma X, o Rise Greymon também tem. Se um Rise Greymon consegue um anticorpo X, ele se transforma em Rise Greymon X, que é inclusive um dos Digimons mais recentes dessa lista. E nessa forma, galera, o ponto principal é que nas asas dele ele tem o brasão do sol, né? Que seria o brasão da coragem, dividido em dois, assim, uma parte em cada asa. E aparentemente ele brilha, e quando ele brilha muito, ele produz muita energia. E essa energia transborda por todo o corpo dele, que fica brilhando constantemente, né? Então você vai ver que várias partes do corpo dele ficam cheias de luz. E inclusive as garras dele, das mãos e dos pés, se transformaram em garras feitas de luz, quase como se fossem sabres de luz de certa forma. É como está descrito aqui. E outra coisa que muda nele é a arma dele, né, o Trident Revolver, que foi transformado em uma Gunblade, que é uma espada-arma basicamente, que é basicamente a mesma coisa que a Alteros, usada por vários Metal Greymons que apareceram aqui. Uma mistura de uma espada com uma arma que dispara lasers a longa distância, né, que dessa vez está usando aquela energia produzida pelo brasão da coragem do sol que ele tem nas asas. E esse é o Rise Greymon X. Em seguida nós temos o Metal Greymon que apareceu em Digimon Cross Wars ou no Digimon Fusion. E esse é um Metal Greymon bem diferente, bem especial, porque para que ele se forme você precisa de um Greymon de Digimon Cross Wars se fundir com uma Male Beardramon. Quem assistiu Digimon Cross Wars viu isso acontecendo muitas vezes. Então ele é um Digimon resultado de uma fusão, diferente dos outros Metal Greymons, que são Greymons modificados, basicamente mecanizados. Então ele é meio que um Greymon mecanizado, porém de uma forma um pouco diferente. É basicamente um Greymon de Cross Wars vestindo uma armadura que é formada das partes do corpo mecânico da Male Beardramon. Você vai ver que inclusive na cauda dele tem basicamente a cabeça e o pescoço da Male Beardramon, que ainda falam, ele ainda consegue falar com essa cauda que tem a cabeça da Male Beardramon, o que é bem engraçado e interessante, né? Mas ele funciona literalmente como qualquer outro Metal Greymon, ele tem os mesmos ataques, o braço dele é chamado de Trident Arm, né? Em vez de ele soltar mísseis do peito, ele solta raios, mas não é tão diferente assim, é dito que tem basicamente a mesma força, o mesmo poder dos mísseis. Então é apenas um Metal Greymon que se forma de uma maneira um pouco diferente, mas a gente continua. Temos então o Metal Greymon mais Cyber Launcher, que apareceu em Digimon Cross Wars também. É uma mistura do Metal Greymon com o Cyber Dramon que surgiu em Digimon Cross Wars. É uma variação do Cyber Dramon que apareceu em Digimon Tamers pela primeira vez. E o que acontece é que ele é basicamente o mesmo Metal Greymon, porém ele tem uma arma formada pelo corpo do Cyber Dramon, equipada na frente do corpo dele, né? Ela parece uma arma com um tripé embaixo assim, que fica apoiada ali e dá tiros extremamente poderosos pra frente. É um Metal Greymon com uma arma a mais. É só isso, galera. Então nós temos o Rampage Greymon, e essa é uma forma de Metal Greymon do Digimon Cross Wars que apareceu até hoje apenas no mangá de Digimon Cross Wars. Apesar dele ter esse nome diferente, o Rampage, que basicamente faz referência ao fato de que ele é mais violento, talvez porque ele tem mais equipamentos, mas ele continua sendo um Metal Greymon, né? Só mudou esse nome graças à fusão pela qual ele passou. É uma mistura entre o Metal Greymon, o Dorolumon e o Ballistamon. E o que acontece é que o Dorolumon e o Ballistamon se transformam em mais armas e equipamentos usados pelo Metal Greymon. Mais do que a gente viu agora de pouco, por exemplo, no Cyber Launcher, né? Os outros Digimon se transformam em mais armas que também são usadas pelo Metal Greymon, só que dessa vez é um pouco diferente porque o nome dele muda também. Mas então a gente continua. Temos também o Decker Greymon, que é uma fusão entre o Metal Greymon do Digimon Cross Wars e o Decker Dramon. Por isso ele trocou o metal do nome do Metal Greymon por Decker, do Decker Dramon. E o Decker Dramon é basicamente uma arma de guerra que fica na água, né? Ele tem até o formato do corpo de um jacaré. E por isso ele deu, de certa forma, mais mobilidade para o Metal Greymon, porque os pés dele agora estão vestidos com quase 2 tanques de guerra, ou algo do tipo, que fazem com que ele se locomova de maneira mais rápida e mais fácil, aparentemente, apesar dele parecer ainda mais pesado. E no braço direito dele agora ele tem uma arma, que tem o formato da cabeça do Decker Dramon, inclusive. E essa arma que dispara a longo alcance
é bem interessante, porque ela se parece de certa forma com as armas Alteros usadas por alguns dos Metal Greymons, né, que eles equipam inclusive no outro braço, como é o caso do Metal Greymon Alteros Mode. Apesar de que essa arma aparentemente é usada apenas para disparos, eu acredito que ele consegue bater com ela e cortar com ela também, se ele quiser. Mas é mais uma vez o Metal Greymon do Digimon Cross Wars apenas usando o outro Digimon como parte de seus equipamentos, né? Então é isso. E chegamos ao Death Metal Greymon. Esse é um dos Metal Greymons menos conhecidos, porque até hoje ele apareceu apenas no mangá Kamon Digimon, que foi o primeiro mangá criado para a franquia Digimon, muito interessante. Nessa história você tinha um vilão chamado Deathmon. Esse Deathmon basicamente absorvia outros Digimons e usava essas informações desses outros Digimons para que ele se transformasse de maneiras diferentes. E quando ele absorve um Metal Greymon, ele usa as informações do Metal Greymon para se fundir com ele mesmo de certa maneira e ganhar a forma de Death Metal Greymon. Então ele continua sendo um Metal Greymon, sim, porque ele tem o nome Metal Greymon, mas é meio que uma fusão do Metal Greymon com o Deathmon, então bem interessante aí. Inclusive, galera, não é o Deathmon que todos vocês conhecem, que também é chamado de Goemon. É um outro Digimon chamado Deathmon, tá? Que existia naquele mangá. Se vocês não leram esse mangá, leiam para vocês entenderem melhor como acontece. Mas ele é basicamente um Metal Greymon das trevas fundido com um Digimon que provavelmente era do nível Mega. Então talvez esse Metal Greymon seja do nível Mega também, o que é muito interessante. Então, galera, esses foram todos os Metal Greymons que existem na franquia Digimon até hoje. Eu acho que talvez alguns desses Metal Greymons não eram muito conhecidos, então bem legal estar trazendo essas informações para vocês, mas eu quero saber o que vocês acharam de cada um desses Digimons. Deixa tudo aí nos comentários, todos os seus comentários são sempre muito importantes. Aguardo todos vocês para todos os próximos vídeos. Então fui Digi Escolhidos, até a próxima, tchau, tchau!